ver como tema a importância de ser rico para com Deus. A importância de ser rico para com Deus. É importante eu ser rico para com Deus. Mas, infelizmente, no contexto em que nós nos encontramos nos dias atuais, ser rico para com Deus, as pessoas têm traduzido isso como tendo bens materiais. Têm traduzido isso como ser uma pessoa que não passa por doenças, como sendo vertentes em que há prosperidade material, prosperidade financeira. E muitos de nós procuramos igrejas que vão concordar com o fato de ser rico, mas no sentido material. Mas uma coisa clara que a palavra de Deus diz é que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma das coisas também que nos ajuda a fundamentar que a coisa essencial que nós devemos buscar é ter a paz de espírito, ter comunhão com Deus. Aquele homem que se separou de Deus lá no jardim do Éden, é esse homem que precisa se reconciliar com Deus. O homem espiritual. Então é esse homem que vai se comportar de acordo com a palavra do Senhor. É esse homem que vai investir para se tornar rico diante de Deus, não diante dos homens. Então é importante você ser rico diante de Deus, mais do que ser rico diante dos homens. Vamos ver aqui um pouco da definição do que é ser rico. O que algumas pessoas pensam sobre a palavra ser rico? O que é ser rico? Alguns definem riqueza como sendo um termo intercambiável com prosperidade. Então, olham para essas duas coisas como coisas semelhantes. E outros alegam que esses dois termos são sinônimos. Ou seja, alguns dizem que não são sinônimos, assim que eu quis dizer. Não é consensual com aqueles que dizem que é a mesma coisa. Tem aqueles que dizem que é a mesma coisa e tem aqueles que dizem que não é a mesma coisa. E os que dizem que não é a mesma coisa, ou seja, riqueza e prosperidade, vão definir riqueza como sendo a quantidade dos bens e do dinheiro que uma pessoa possui. Essa pessoa disse que ela é rica. Agora, a prosperidade, eles vão falar que é a satisfação produzida por esses recursos que a pessoa tem. Ou seja, se a pessoa tem muito dinheiro, tem muitos bens, ela se sente satisfeita e, de certa maneira, ela acaba se acomodando, pois tem aquilo que garante o seu futuro. É assim como nós pensamos. Mas o fato aqui é que, havendo ou não diferença entre esses dois termos, o certo é que tanto um como o outro podem nos distanciar de Deus. Ou seja, a riqueza e a prosperidade são coisas que podem nos distanciar de Deus. Há uma riqueza a qual o Senhor deseja que todos os homens a possuem. Uma riqueza que Ele mesmo já a deu. E essa riqueza não é financeira, não é material. É uma riqueza espiritual. Essa riqueza é a riqueza que Deus deseja que cada um de nós aqui presentes tenha em sua vida. Ele diz que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, nas regiões espirituais, nós somos ricos para com Deus. Mas falta-nos esse entendimento. Porque se nós tivéssemos esse entendimento, não estaríamos buscando os nossos próprios prazeres, a nossa própria vontade. Estaríamos com os olhos fixos em Cristo somente. Estaríamos a segui-lo no contentamento produzido pelo seu Espírito. Estaríamos a ser dominados pelas obras do Espírito, pelo fruto do Espírito em nossa vivência uns com os outros, ou diante das preocupações que este mundo nos oferece. Muitos homens têm sido seduzidos pela riqueza deste mundo, perdendo seu caráter, perdendo seu valor, perdendo sua dignidade.
é isso que a riqueza material vai fazer na nossa vida. Faz com que nós coloquemos na bolada nossa dignidade. Faz com que nós coloquemos na bolada nosso caráter. Faz com que nós coloquemos na bolada os nossos valores. Ou seja, diante de um sentimento de enriquecimento, diante de uma vontade de se enriquecer materialmente, nós não somos nada. Nós nos fazemos nada por queremos ter dinheiro, por queremos ter riqueza, por queremos ter um bem-estar financeiro ou material neste mundo. E outra coisa é que muitos homens investem mais tempo na forma como podem obter a riqueza do que qualquer outra coisa. Se você avaliar sinceramente o contexto dos dias atuais, vai perceber que grande parte das coisas estão voltadas para como obter muito dinheiro. Se você dá uns passos no Facebook, internet, redes sociais, você vai perceber como ter muito dinheiro. Jogos de lotaria, jogos de sorte, de azar, todos esses têm a ver com como obter muito dinheiro, como ganhar. Mas por essa razão que muitos homens estão sempre lá a jogar. Hoje em dia tem uma coisa chamada Bet-Arena, que muitas pessoas estão lá a apostar. Por quê? Há um desejo maior de ser rico materialmente, há um desejo maior de possuir recursos, de ter dinheiro, ao ponto de nós bolarmos o nosso caráter, vendermos o nosso caráter. Nós perdemos a nossa dignidade por uma miséria, por coisas que hoje eu tenho e amanhã não tenho. Grande parte das pessoas que investem na vida acadêmica, na vida profissional, tem em vista um bem-estar financeiro. Certamente que você não vai discordar comigo. Os pais, quando investem para os seus filhos, a perspectiva é que os seus filhos vivam melhor, tenham boas condições de vida futuramente. Eles não passem pelas mesmas dificuldades que eles passaram. No sentido de ele ser alguém, já que ele se considerou que ele não era alguém no passado. Então ele vê seu passado de sofrimento como algo que equivaleria a nada. Razão pela qual ele prefere investir na vida acadêmica dos seus filhos. Prefere investir na vida profissional. Cada um de nós aqui também tem isso em mim. Preferimos investir em como eu posso ser um bom profissional e ao mesmo tempo, ao ser bom, eu obter riqueza, prosperidade, eu obter uma certa segurança. Mas tudo isso produzido pelo contexto trazido por este mundo. Mas eu quero te dizer algumas coisas sobre a riqueza. A primeira delas é: a riqueza material é sedutora. A segunda, a riqueza material é atraente. A riqueza material, ela é escravizadora. A riqueza material é promotora de uma falsa paz ou segurança. A riqueza material é instigadora de poder. Quanto mais rico eu me torno, mais poderoso eu também me torno. Se vocês olham a formação das grandes potências nos dias atuais, as grandes potências são formadas justamente pelo fato deles serem ricos. Razão pela qual o que funciona no contexto dos dias atuais é rei da selva. Domina a espécie mais forte. E o mais forte no contexto dos dias atuais é ter riqueza. Razão pela qual muitos de nós vamos nos considerar alguma coisa nesta vida quando tivermos dinheiro. Razão pela qual, quando nós nos encontramos com deputados ou pessoas de cargos elevados, pessoas que nós sabemos que têm recursos, a primeira coisa que nós fazemos é prestar-lhes reverência. Se entra alguém na igreja que nós sabemos que essa pessoa tem recursos, eu sou o primeiro a ceder o espaço para essa pessoa.
Eu quero colocar essa pessoa nas cadeiras de frente, nos lugares onde a pessoa pode ser notada por todas as outras pessoas. Porque nós consideramos que aqueles que não têm riqueza material, nem prosperidade financeira, eles não são nada. Razão pela qual muitos homens, se intitulando homens de Deus, manipulam a mente das pessoas. Porque elas sabem que nós somos materialistas. Que nós gostamos de ter mais e mais e mais. Se você parar sinceramente para comparar alguns anos passados e o contexto em que você está hoje, você vai notar uma grande diferença. Antes você conseguia comer um pão simples, sem manteiga, sem nada. Mas hoje é muito difícil você pensar em comer um pão simples. É isso que acontece. Quanto mais a sociedade vai se desenvolvendo, quanto mais vamos nos desenvolvendo materialmente, quanto mais vamos nos desenvolver financeiramente, mais o nível de vida também vai aumentar, mais as exigências vão aumentar, mais que a forma como eu vou viver também vai mudar. Aquele homem que eu era antes, já não me torno. E muitos de nós aqui hoje somos jovens. E amanhã vamos ser jovens completamente diferentes daquilo que nós somos hoje. Porque a nossa mente estará voltada na prosperidade material. E ao colocarmos os nossos olhos voltados na prosperidade material, consequentemente vamos vender, vamos bolar o nosso caráter, vamos bolar os nossos valores e vamos bolar aquilo que nós somos hoje. Costuma-se dizer que é mais fácil um pobre servir a Deus do que um rico servir a Deus. Eu, há dias atrás, conversava com alguém, falávamos sobre a questão das promoções no trabalho. Uma promoção não vem do nada. Quando ela vem, também tem suas exigências. Ela vai cobrar seu tempo, vai cobrar sua responsabilidade acrescida. A tal ponto que Deus é colocado como segunda opção. Teu trabalho vem em primeiro lugar. Infelizmente, esse é o contexto que nós nos encontramos nos dias atuais. E isso não é diferente do nosso homem da passagem que nós acabamos de ler. Mas antes disso, eu quero trazer aqui duas frases de um homem chamado Maquiavel. Um homem muito astuto que viveu. Ele vai dizer: os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do seu patrimônio. É mais fácil eu esquecer que meu pai, minha mãe, meus irmãos morreram. Mas é mais difícil ainda eu me esquecer do meu patrimônio, daquilo que eu possuo, justamente porque a minha mente está mais voltada nas coisas materiais do que a saúde, do que a vida e qualquer outro possível. Eu estou disposto a subjugar as coisas desde o momento que estas coisas me concedam poder. Uma das coisas que acontece nos dias atuais é que uma das áreas em que é mais fragilizada é a área da educação. Há menos investimento na educação. Por quê? Porque se você se tornar sábio, aqueles que estão em posições de liderança colocam em causa a liderança deles. Razão pela qual eles precisam assassinar as vossas crianças, precisam fazer com que as crianças percam seus valores, não tenham nenhum conhecimento, precisam tornar nossas crianças, na expressão vulgar, burras, para elas continuarem escravas. E é isso que a riqueza material faz na nossa vida, quando nós colocamos as nossas expectativas voltadas. Este mesmo homem vai falar, coloquei dois mas essa palavra vai dizer: dê poder ao homem e descobre quem ele realmente é. Esta mesma frase é dele, de Maquiavel. Se você dá poder a alguém, vai descobrir quem essa pessoa de fato é. Vai perceber o modo como essa pessoa vai mudar de caráter
de um dia para a noite. Se você concede um pouco de riqueza a esta pessoa, vai perceber. Eu lembro que no passado, o Manavolto, por ver, o José dizia: ei, eu dou graças a Deus porque José não tem dinheiro, por se tivesse dinheiro, ele é uma pessoa gostava muito de coisas mais assim, no passado, não sei agora, né? Então ele dava graças por isso. Mas o que eu quero dizer com isso? É justamente porque quanto mais recursos eu possuo, eu percebo também que menos caráter aprovado por Deus eu terei. E quanto mais recursos, riquezas eu vou obter, menos tempo eu vou ter para dedicar para Deus. Deus vem como a última opção. Eu somente vou servir a Deus quando eu perder os meus recursos. Se você parar para pensar, muitas pessoas que enchem as igrejas nos dias atuais é porque não tem nada. Algumas porque querem ter riqueza. Algumas porque são prometidas algo que Deus não prometeu na palavra dele. Por essa razão que elas enchem as igrejas. Se você parar para pensar, as pessoas que têm dinheiro, onde é que elas estão? Ou estão numa posição de liderança, ou elas não querem saber nada de igreja, não querem saber nada de Deus, para melhor dizer. Então, infelizmente, isso é alguma coisa. Eu vou cansar a nossa mente com uma realidade nossa ainda. O que eu gostaria de fazer nesta manhã? Primeiro, quero chamar a sua atenção no cuidado que você deve ter em relação à riqueza material ou ao apego excessivo às coisas oferecidas por este mundo. Também quero chamar a sua atenção que Jesus tem uma preocupação clara a respeito do que os homens têm colocado em primeiro lugar em suas vidas, principalmente na vida dos seus discípulos. Razão pela qual o verso 31 que nós lemos no capítulo 12 vai dizer: buscai antes de tudo o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. E outra coisa, estamos num contexto em que Jesus estava rodeado de uma grande multidão, juntamente com os seus discípulos, onde ele estava a dar recomendações tanto para os demais e tanto para os seus discípulos. Este é o contexto em que nós nos encontramos na nossa passagem. Vamos lá ouvir atentamente o que a nossa passagem nos diz a partir do verso 13. Nesse ponto, em que ponto? Jesus estava a dar recomendações tanto para os seus discípulos, tanto para a população que ali estava, a respeito dos líderes religiosos, a respeito dos hipócritas, a respeito daqueles que instituíam leis para o povo, mas eles mesmos não cumpriam. Se nós pararmos para perceber, quem faz as leis? São os deputados na Assembleia da República. E as leis funcionam para eles? Parece que essas leis para eles não funcionam. Mesma coisa acontece, mas é diferente, porque quem estabeleceu as leis foi Deus. Mas os líderes religiosos o que estavam a fazer? Estavam a acrescentar mais leis com vistas a eles serem beneficiados com isso. Eles estavam a ser hipócritas, porque eles estavam a fazer os outros cumprirem as leis que eles colocaram, mas eles mesmos para eles não cumpriam. Seu coração estava distante de Deus, mas eles usavam a lei como sendo uma coisa muito valiosa, muito preciosa, uma coisa que todo mundo deveria seguir, mas eles mesmos não faziam. E Jesus estava a advertir o povo de modo a acordar, de modo a prestar atenção. Estava a falar para os seus discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, porque vai levedar, vai desviá-los da fé, desvia os homens da verdade. É isso que acontece quando pessoas estabelecem leis e normas que elas mesmas não cumprem. Elas desviam as pessoas do foco verdadeiro
E aqui nós encontramos Jesus fazendo isso. Então, nesse ponto, no ponto em que ele estava a dar as recomendações para todo aquele povo que ali falava. E o verso 13 vai continuar. Um homem que estava no meio da multidão lhe falou. Uma coisa interessante aqui é que duas pessoas são descritas. Três, na verdade. Primeiro são descritos os fariseus, depois são descritos toda a multidão que seguia Jesus, e depois, dentre a multidão, são descritos os discípulos. Então Jesus fala com vista a estes três grupos, aqui neste contexto: líderes, população e discípulos. Só que uma coisa interessante acontece, é que dentro da população, aqueles todos estavam aglomerados. Se você ler o primeiro versículo, vai dizer, posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem. Então, para mostrar a quantidade de pessoas que estavam ali naquele lugar onde Jesus Cristo estava a falar, eram muitas pessoas que estavam ali. E dentre essas pessoas, alguém foi ousado e se levantou. Ao invés de dar atenção a tudo aquilo que Jesus estava a falar, ela se levanta com uma preocupação. E a preocupação dela é com a riqueza. A preocupação dela é com os bens materiais. E o que essa pessoa diz? Senhor, diz para o meu irmão repartir comigo os bens. Então, ao invés de ele estar atento, porque tem homens que estavam a ensinar coisas erradas, ele não estava atento, porque ele estava a se lembrar de que tinha uma situação com o irmão, uma situação financeira. Amado, isso acontece nos dias atuais. No nosso meio aqui, não somos todos nós que temos os nossos olhos voltados para conhecer a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. No nosso meio aqui tem pessoas que a mente delas está voltada para o outro lugar. Pessoas que, se tivessem a oportunidade de perguntar como posso ser uma pessoa abençoada, se levantariam e diriam, mas o pensamento sobre a pessoa abençoada que ela tem, você, ao investigar cuidadosamente, vai perceber que se trata de materialmente. Nós vamos à igreja e as nossas preocupações vão conosco lá. Vamos servir a Deus e as nossas preocupações também vão conosco lá. O nosso trabalho nos persegue, razão pela qual nós nem sequer conseguimos desligar um celular quando estamos na casa do Senhor. Nem sequer conseguimos rejeitar uma chamada quando estamos na casa do Senhor. Isso para mostrar que nossa preocupação, e no meio de uma multidão, há sempre pessoas que têm motivações erradas. Diante de tudo que está a ser falado, há pessoas que não estão nem aí, não estão nem interessadas nestas verdades. Estão interessadas em sua própria verdade. Estão interessadas em sua própria prioridade. Suas preocupações pessoais. Em outras palavras, não quero saber nada de Deus, porque eu tenho problemas ainda maiores. É isso que acontece quando você prega o Evangelho para alguém. Amado, este contexto nos ajuda a entender muito a realidade que nós nos encontramos. E este homem levantou-se e perguntou: e como foi que Jesus lhe respondeu? O verso 14. Mas Jesus lhe respondeu: homens, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Aqui, em outras palavras, vamos a ter Jesus dizendo que não, eu não sou o vosso juiz, não sou eu que trato dessas questões materiais, não é minha responsabilidade. Eu não vim aqui para tratar destas coisas. Da mesma forma como os pastores, eles não vêm aqui para tratar dos teus problemas pessoais, da tua falta de dinheiro, não vem tratar de todas essas questões materiais.
eles vêm tratar da coisa mais preciosa que você possui, a tua alma. E é isso que Jesus estava a tratar aqui. A alma de cada um daqueles que ali estavam presentes. Jesus diz, não, eu não tenho isso. Reconhecendo também as autoridades que tinham sido estabelecidas naquele lugar. Que cabe a esses aí tratarem desses problemas. A mim me compete apenas tratar da vossa alma, do vosso coração. Porque isso é o que está distante de Deus, é o que é minha prioridade. Agora, minha pergunta, você vê sua alma como prioridade? Ou você vê sua falta de dinheiro, sua falta de prosperidade, sua falta de riqueza como prioridade em sua vida? O que é prioridade para si nesta manhã? É Deus? São suas riquezas? Em como você pode ter sucesso acadêmico ou profissional? O que é prioridade para si nesta manhã? Jesus vai responder isso à luz do que ele vai falar posteriormente. Ele vai dizer, verso 15, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então Jesus agora vai dizer, tenham cuidado. E aqui Jesus faz uma coisa interessante. Ele mostra onde estavam voltados os olhos e a atenção e o coração daquele homem. Ele diz que o coração deste homem está voltado para as coisas materiais. Razão pela qual nós vamos ter uma última passagem que vai, o último ponto que vai dizer, até não o último, também. Esta afirmação é a afirmação que eu gostaria que você tivesse na mente. Você pode não sair com tudo que nós acabamos de falar, porque era o objetivo de você refletir sobre sua própria vida, ver a realidade na qual você se encontra. Mas eu quero que você saia pelo menos com estas afirmações, bem aplicadas na tua cabeça. Primeiro é essa. A vida de um homem não pode ser definida pela quantidade da sua riqueza material. Sua vida não pode ser definida pelo que você possui, pelo que você tem, sua riqueza material, suas posses, suas qualificações acadêmicas. Sua vida não pode ser definida por isso. Por quê? Porque a riqueza material se limita apenas a esta vida. Todas essas qualificações que você tem são apenas momentâneas. São apenas por algum tempo. Porque a palavra de Deus diz que a vida de um homem é como um sopro. É como uma neblina. Que agora eu vejo, mas não obstante, já não há mais. Agora, se eu deixo minha vida ser definida pelo que eu tenho, eu estou perdido. Sou o mais infeliz dos homens. Se eu penso, talvez, que minha vida só será bem definida se eu obter sucesso acadêmico ou sucesso profissional, eu estou equivocado. Tivemos muitos que foram fazer exame agora. Mas se eu perguntasse quais são as suas motivações por detrás dos exames, dos seus estudos, até mesmo da sua vida profissional, quais são as suas motivações? Provavelmente você vai me falar de motivações completamente erradas por detrás dela. Queira Deus que você não tenha falsas motivações. A vida de um homem não pode ser definida pela quantidade da sua riqueza material. Por quê? Porque a riqueza material se limita apenas a esta vida. Não é a riqueza material que vai definir você como pessoa. Não são os recursos deste mundo que garantem o teu bem-estar. Não são as oportunidades que este mundo te oferece que devem moldar o teu caráter. Ou seja, escola, trabalho,
escola, trabalho, família não devem definir quem você é, mas sim o teu relacionamento com o teu Criador. O teu relacionamento com Deus. Teu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Isso é o que deve definir quem você é. Isso é o que definirá quem você será. Isso é o que definirá como você vai usar seus recursos materiais. Isso é o que vai definir como você vai usar a tua profissão. Mas não tua profissão que deve definir quem você é e nem tuas qualificações pessoais. Quem deve definir quem você é o teu Criador. É o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que por Ele, para Ele foram criadas todas as coisas. Você existe para Ele. Você existe por causa dEle. No entanto, a vida que você deve levar deve ser de acordo com o que Ele quer, não de acordo com o que você quer. A riqueza material, ela é um mal muito terrível, porque ela faz-nos pensar, de acordo com o verso 13 que nós vemos aqui, que diz o seguinte, nesse ponto, os homens que estão, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo os seus bens. A riqueza material faz-nos pensar que só podemos viver em paz e em segurança neste mundo se tivermos todas essas posses. Nossa paz, nossa segurança só vai residir se nós tivermos essas coisas. Aquele homem que estava a fazer esta colocação para o Senhor Jesus Cristo, ele pensava que só poderia ficar tranquilo, estar bem, se o seu irmão repartisse com ele os seus bens. Minha pergunta é, o irmão decide repartir os bens, o que ele vai fazer? Ele vai desfrutar dos seus bens à vontade. Mas agora, a palavra do Senhor que foi anunciada ali, Satanás furtou o coração daquele homem. Satanás furtou a coisa mais preciosa que aquele homem poderia ouvir na vida dele. Aquele homem não devia querer ouvir, reparta consigo os bens. Não. Aquele homem deveria querer ouvir o que Deus tem preparado para ele. O que Deus deseja que ele fizesse. E ele mostrasse disposto a fazer isso daí. A riqueza material faz-nos pensar que as circunstâncias devem cooperar de acordo com a nossa vontade. Quanto mais poder, eu penso que as coisas devem acontecer quando eu quero. Razão pela qual muitos, a ideia é só com um clique, agora a ideia é só com um toque que as coisas começam a acontecer. Um exemplo claro aqui é o exemplo de uma empregada dentro de uma casa. Se o seu senhor, no caso, se o seu patrão deseja alguma coisa fora de casa, o que ele faz? O seu patrão não precisa sair e ir. O que ele faz? Manda a empregada. Eu já não preciso acordar de manhã, lavar a louça, lavar a roupa, lavar as coisas. E quem faz? Um clique. Minha empregada vai fazer. Esse é o contexto dos dias atuais. Eu faço de tudo para me esforçar menos. Eu estou a dizer que aqui todas as pessoas são assim. Tem pessoas que a saúde delas, de fato, não permite isso. Mas nós fazemos de tudo para nos esforçarmos menos. Não queremos sofrer. Essa é a definição dos dias atuais. Justamente porque a riqueza material faz-nos pensar que as coisas devem cooperar de acordo com a nossa vontade. Ou seja, nós somos senhores da nossa vontade, somos senhores daquilo que desejamos. Nós temos que coordenar, temos que mandar. Razão pela qual, se você ouve a oração de muitos, eu ordeno, eu decreto, fazem um pouquinho como se parece que elas estão a pedir a Deus, mas enquanto no fundo elas estão a impor sua vontade. Porque elas pensam que a oração
têm a prerrogativa de nós decretarmos as coisas para acontecerem de acordo com a nossa vontade. Elas não reconhecem a autoridade de Deus, não reconhecem a reverência e o temor que elas deveriam prestar a Deus, não reconhecem que estão a falar diante de um Deus que só de eu dizer um esse deve ser muito cuidadoso na forma como deve sair, porque Ele é um Deus soberano. Jesus percebe que por detrás do pedido daquele homem estava a definição de quem era aquele homem. Agora a minha questão é, Jesus sabe o que está no seu coração. Será que Ele, ao provar o teu coração, você vai ser um homem definido pelas coisas que você deseja, pelas coisas que você almeja? E quais são essas coisas que você almeja? São coisas materiais ou são coisas espirituais? Responda isso para ti. 2. A vida de um homem não pode ser definida pela quantidade da sua riqueza material. Primeiro, porque a riqueza material se limita apenas a esta vida. Segundo, porque a riqueza material transmite uma falsa sensação de segurança ou paz. Verso 19. Jesus vai começar, vou começar do verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola. Parábola é uma história terrena, mas com um valor espiritual. É uma história talvez dos nossos dias, do nosso contexto familiar, mas que tem um valor espiritual, que tem um sentido espiritual. E ao proferir essa parábola, Jesus vai falar sobre esse homem. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Ou seja, aqueles que são investidores, aqueles que são produtores de gado, aqueles que são agricultores, são as pessoas que têm uma visão clara sobre isso daqui. O quanto a produção é boa. A chuva, quando vem para cá, as pessoas plantam. É uma alegria, porque a perspectiva é que a produção vai aumentar. Então a ideia é essa. As pessoas que têm grandes empresas, quando vê que está tendo uma boa produtividade sobre a sua empresa. Então é mais ou menos este cenário que nós estamos a ver aqui. O campo de um homem produziu em abundância. Agora o problema está onde? Está em onde colocar esta toda abundância. E o homem começa a matutar na cabeça dele: como é que eu posso fazer para eu não perder tudo isso que eu tenho? Boa coisa. Meus celeiros, já que são pequenos, vou destruir eles e vou construir um celeiro ainda maior e lá vou armazenar tudo o que eu produzi. Sabe uma coisa interessante que a passagem vai dizer aqui? É que ela não vai falar apenas da produção do campo. Ela vai falar dos bens também que a pessoa tinha. O que aqui vai nos dizer mais adiante? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma. Então, já que ele manteve todos os seus recursos em segurança, num lugar onde ele pode a qualquer momento ter acesso, ele não vai perder, é dele, pertence a ele, então ele pode usar na hora que ele quiser. É semelhante a nós termos dinheiro no banco, ter uma boa quantidade de dinheiro no banco hoje em dia. E eu digo: eu tenho tanto de dinheiro, eu posso fazer o que eu quero, então eu posso descansar. É mais ou menos isso que vai acontecer com este homem. E ele vai dizer no verso
19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Porque ele já tem de tudo. Experimentou de tudo. O que ele quer, basta um clique. Ele consegue fazer. Então a riqueza material transmite uma falsa sensação de segurança. Este homem se sentia seguro porque tinha alguma coisa lá no banco. E essa é a nossa realidade. Se você não tem dinheiro no banco e nem em casa, você se sente o maior tchonado possível. Você se sente o maior miserável de todos. Você está disposto a rastejar. Mas quando você tem alguma coisa no banco, alguma coisa na conta poupança, você consegue zerar. Pelo menos estou um pouco seguro. Mesmo quando você está a passar por dificuldades, você diz, essas dificuldades são momentâneas, mas pelo menos lá tem. Eu tenho que me apertar um pouco, mas não porque eu estou mal. Lá eu tenho. Então você tem uma segurança voltada para aquilo que você possui. Aquilo que, num piscar de olho, você pode perder. Essa é a realidade deste homem. Com tudo aquilo que ele possuía, ele colocou a sua alma dependente daquilo que ele possuía. Colocou a sua vida dependente daquilo que ele possuía. Porque aquilo que ele possuía lhe fazia se sentir seguro. A minha pergunta é: o que você possui te faz sentir seguro? O que você pretende possuir te fará se sentir seguro? Protegido? Porque a riqueza material transmite uma falsa sensação de segurança, colocando nossa esperança condicionada à abundância dos nossos recursos. Ou seja, nossa esperança está naquilo que nós temos de bem, acomodando a nossa consciência ao que nós conquistamos. A nossa consciência está voltada nossa mente pode descansar, não posso ter muita preocupação porque eu tenho muito de. Eu acho que talvez se muitos tivessem muito dinheiro aqui, aquele problema de tensão ou de outras coisas, talvez ia diminuir, mas é um problema ainda maior, porque o teu Criador diz algo completamente diferente sobre isso. Nota-se claramente que este homem da parábola tem um pensamento centralizado nele mesmo. Isto é porque estava a colocar sua vida e seu futuro nas mãos daquilo que ele possuía. As coisas que ele passou a ter estavam a defini-lo. As coisas que ele passou a ter estavam a defini-lo. As coisas que você pode ter ou pode passar a ter podem definir-te. Então deve tomar muito cuidado. Nota-se claramente que uma pessoa apegada às coisas materiais facilmente se esquece de Deus. Facilmente se esquece que Ele vai morrer, que é uma realidade. Facilmente se esquece que não é Ele que tem soberania sobre a vida, a saúde dele. Quantos homens com muito dinheiro já perderam a vida? Eu vou dar um exemplo de alguém mencionado na Bíblia, que é citado nesse contexto: Salomão. A Bíblia diz que Salomão era o homem mais rico. E Salomão também, nas suas palavras, ele diz: eu experimentei de tudo. Quanto meu coração desejou, eu não neguei. Eu obtive isso. Então Salomão é um homem qualificado para ser um exemplo. Mas onde ele está hoje? Não existe. Foi esquecido. Tornou-se pó. Voltou para a sua origem. E para onde foi a alma dele? Essa é a minha pergunta para si. Depois de você ter toda a riqueza, depois de você ter todo o sucesso profissional,
para onde vai a sua alma. Salomão disse isso porque no final ele se arrependeu de ter colocado o seu coração e sua esperança voltado nas coisas erradas. Ele voltou-se para Deus. Agora, enquanto cedo, você tem a oportunidade de voltar-se para Deus antes que seja tarde. Gostava de convidar alguém que abrisse Eclesiastes 3 e lesse para nós. Eclesiastes 3. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 3. Leia para nós, por favor. Diz o seguinte, todo capítulo 3? Sim. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. 4. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. 5. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem um trabalhador naquilo que se afatiga? Viu o trabalho que Deus impôs ao Filho dos Homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Versículo 12. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que o lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais, porque os que sucedem aos filhos dos homens sucedem aos animais. O mesmo lhes sucede. Como mora um, assim mora o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Capítulo 11, verso 9 até o verso 10. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, sabe, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor.
porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, essas são as palavras de quem? De Salomão. Ele diz: alegra-se, jovem, na tua juventude. Faça. Fique à vontade. Mas lembre-se, Deus te pedirá contas de tudo isso. É justamente o que nós nos lembramos aqui. Então direi à minha alma: tens depósito de muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala. Eclesiastes vai dizer: quem não gosta dessas coisas? Quem não quer essas coisas? Todos nós queremos isso. Queremos isso. E é bom para nós isso daqui. Porém, se nós confiamos nisso, se nós colocamos isso em primeiro lugar na nossa vida, então Deus trará o juízo sobre todas as coisas. E essa é uma delas. E para nós terminarmos, a vida de um homem não pode ser definida pela quantidade da sua riqueza material, porque a riqueza material se limita apenas a esta vida, porque a riqueza material transmite uma falsa sensação de segurança e porque a riqueza material não pode comprar o favor divino. A riqueza material não pode comprar o favor divino. O que nós queremos dizer com o favor divino? A graça de Deus. Nossos bens não podem comprar aquilo que Deus dá de graça. Nossos bens materiais não podem comprar a misericórdia de Deus. Nossos bens materiais não podem comprar o perdão de Deus. Nossa vida não tem como ser salva por si mesma. Precisamos de um outro, de uma pessoa que nos ajude, de uma pessoa que se ofereça por nós, de uma pessoa que nos ame apesar daquilo que nós somos, de uma pessoa que mude o nosso coração. E a riqueza material não pode comprar estas coisas. Então, se você confia nessas coisas como tua segurança, você é o mais miserável dos homens. Se você pensa que tua vida apenas termina aqui, você é o mais infeliz dos homens. É isso. Se a tua esperança se limita apenas a esta vida, você é o mais infeliz dos homens. São as palavras de Paulo. Teus bens não podem comprar a graça de Deus. A graça de Deus é algo que é de borla, é um presente, porém é um presente que custa caro. Ele te dá, mas ao mesmo tempo ele vai exigir de você. Porque tua vida é como um pó. A qualquer momento vai embora. Porém a tua alma, a alma é uma coisa eterna. É uma coisa que vive para sempre. É isso que nos ajuda a perceber que o homem foi criado com o propósito de viver eternamente. Certamente eu posso afirmar para você, você viverá eternamente em algum lugar. Todos aqueles que morreram continuam vivos eternamente em algum lugar. A alma deles está em algum lugar. E esse lugar pode ser no inferno, no lugar de tormento, no lugar de perturbação, em que só há choro e ranger de dentes. E outros se encontram no céu a desfrutar da paz com Deus, a desfrutar do relacionamento com Deus, a desfrutar das bem-aventuranças com o Criador. Porque esses patilaguei na barra a cutirela a se consagrarem para Deus. E uma das coisas mais terríveis é você chegar na velhice e dizer: porque eu desperdicei todos os meus anos buscando riqueza, buscando acumular bens. Se todas essas coisas agora eu tenho, mas mesmo assim eu não tenho a paz do Espírito. Se você tentar ouvir um pouco a história de Neymar, você vai chorar. Parece que uma pessoa que tem falta de alguma coisa, parece que sempre tem a gastar ali, festas milionárias, de tudo. Esse é um homem que vai chegar na velhice e dizer: eu aproveitei de tudo, mas o problema é
Onde está o teu coração? Qual é a segurança do teu coração? Deus determinou o tempo para tudo debaixo do sol, da terra. Todas as coisas estão no controle e no poder de Deus. Deus responsabilizará todos os homens por suas escolhas e por suas prioridades. Aquelas coisas que você coloca como prioridade hoje, Deus vai te responsabilizar por isso que você está fazendo. Porque Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nisto depende toda a tua vida. Mas se você coloca o Senhor no canto e coloca a sua vontade em primeiro lugar, Ele te responsabilizará por isso. Embora Jesus tenha respondido para aquele homem que ele não havia sido constituído juiz sobre as coisas daqui da terra, naquele momento, a Bíblia nos diz em Apocalipse que ele voltará um dia como juiz e exercerá seu juízo sobre toda a terra e sobre toda a carne. Todo joelho se dobrará diante dele e ele julgará cada um conforme as suas obras. É isso que a palavra de Deus diz. Para nós terminarmos, ele vai dizer: mas Deus lhe disse. Deus é quem respondeu para aquele homem que confiou nos seus bens. Confiou a sua alma aos seus bens, aquilo que ele possuía. Vai dizer: louco! Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Tudo o que eu acumulei será para outros. E a tua alma, para onde vai? Essa é a maior preocupação, é a maior pergunta que você deve se fazer.